todos. Agradeço muito ao Gilvan e a todos vocês pelo convite de estar aqui nesta casa. O Gilvan eu já conheço há quase 20 anos, na Seara Espírita. Não entrega a data. Não, a data não. A gente era criança quando se conheceu. Mas a gente já se conhece há muito tempo na Seara Espírita. Eu já estou há 19 anos trabalhando efetivamente, né, em centro espírita, como médium e trabalhadora tarefeira da casa. E agora há 3 anos que a gente mudou de casa também, como o Gilvan também mudou. E a gente fundou uma nova lá em Jaraguá do Sul, é a Centro Espírita Amor e Luz. E estamos tentando lá, né, aos pouquinhos também, pequena como a de vocês, mas a gente tem muito amor para dar e muita vontade de trabalhar, né, então de ajudar o próximo, é isso que importa dentro da casa espírita, né, não é o tamanho da construção, mas o tamanho do coração de todos que lá trabalham, né. Então essa é a nossa ideia. E hoje queria trazer para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre o poder da gratidão. Muitas vezes a gente não para pensar sobre a importância da gratidão na vida da gente, né? A gente passa, é tão corrido, né? O tempo está passando tão rápido que a gente não para analisar quanta coisa boa a gente recebe. A gente tem um problema grave, né? Que isso é do ser humano em geral aqui, porque somos ainda imperfeitos, né? Não podemos exigir tanto da gente também. Mas nós temos muita dificuldade em aceitar as dádivas, né? E mais facilidade em aceitar as dificuldades que a gente vivencia, né? As dificuldades a gente sempre coloca em ênfase e esquece das dádivas, né? Das tantas coisas boas que recebemos. Vê se vai. Então a gente tem que começar a analisar um pouquinho o que fazer, como usar o trabalho de gratidão no nosso dia a dia, na nossa vida, para que as coisas melhorem também, né? Nós como espíritas, a gente sabe mais do que ninguém, né? Como Deus é bom, como Ele é justo nas imposições que nos colocam, coisas que nós precisamos vivenciar, né? São coisas que a gente cria para nós, né? Não é Ele que nos castiga, como muitos segmentos religiosos colocam a punição, que Deus castiga aqueles que erram. A gente sim se castiga porque a gente tem aquelas ideias ainda do pecado e que a gente tem que pagar os nossos pecados. Então acho que talvez por isso que a gente se atém tanto às dificuldades e parece que quer se colocar ali no Calvário mesmo, né, para pagar os nossos pecados. Mas na verdade a gente tem que pensar em errei, agora daqui para frente eu vou tentar errar menos, né? Essa é a nossa meta. Não ser perfeitos, né? Porque a gente sempre tem essa visão dos que falam imaginam que o espírita tem que ser perfeito. Quando a gente faz alguma coisa assim meio fora do contexto, poxa, mas você é espírita fazendo isso, né? Mas espírita não é perfeito, né? Mas a gente tenta errar menos, porque a gente sabe das consequências dos nossos erros, né? Então a gente sabe. Então a gente sempre fala que quando a gente erra, o espírita errando, ele erra 2 vezes, porque ele erra sabendo que está errando. Então a gente tem o nosso fardo é um pouquinho maior, né? Porque a gente tem muita coisa para responder, porque nós agora temos sim mais conhecimento. Se não dá para trocar aqui técnica também. Aqui é. Então ali, ó, como ele já passou para frente ali. Aqui eu pergunto, né? Sabe o que é gratidão? Gratidão vai além do muito obrigado, né? Não é apenas um muito obrigado. Ultrapassa as gentilezas e é superior a qualquer interesse. Gratidão é virtude de quem reconhece em Deus e no outro o valor que ele tem e o que ele faz, sem exigir nada em troca. Quem sabe agradecer está apto a crescer. Então o significado de gratidão seria isso. Vai muito além do muito obrigado, porque a gente tem essa mania, né, de esperar sempre. A gratidão tem que ser assim: eu fiz alguma coisa e alguém me dá algo em troca. Nem que seja um muito obrigado, a gente espera. Isso é nosso ainda, né? Da nossa imperfeição, a gente espera um troco, a gente espera uma retribuição, mas a gente tem que aprender a agradecer, a não esperar gratidão, fazer pelo simples fato de fazer. Como Chico Xavier falava, né? Amar pelo simples fato de amar, não esperar ser amado em troca. E é assim que funciona, porque a gente sempre, tudo que a gente faz para o outro é para nós que estamos fazendo. Então, se eu fizer o bem para alguém, em algum momento esse bem volta para mim. Nem que não seja daquela pessoa para quem eu fiz o bem. Provavelmente não será dessa. Será de uma outra que a gente nem espera, de um outro lugar, de um outro momento que a gente não espera.
mas de algum momento esse bem volta para a gente. Como também o mal, né? Quando a gente faz o mal para alguém, é para mim que eu estou fazendo, né? Então é aquela história de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Então sempre a gente tem que ter essa ideia, quando eu penso em fazer alguma coisa para o outro, parar para pensar, será que se fizessem isso comigo eu gostaria? Eu ficaria feliz? Se a resposta for não, não faça. Assim a gente consegue trabalhar para não errar tanto, né? Quando a gente começa a se colocar no lugar do outro. Então a gratidão ela é muito além disso. E aí a gente começa a analisar, né? O primeiro agradecimento que a gente tem que fazer, isso diariamente, o tempo inteiro, é agradecer a Deus, né? Vamos começar de um patamar alto já. Agradecer a Deus pela dádiva que Ele nos criou, Ele nos dá a vida, Ele nos dá as várias reencarnações, que é um presente que a gente ganha. Mas a gente reclama tanto quando está aqui, né? Encarnado. Mas é um presente tão grande que a gente ganha de Deus, porque Ele nos dá toda a encarnação uma página em branco, para que eu possa reescrever a minha história e tentar borrar menos esse escrito, né? Então toda encarnação é uma nova chance de recomeço. Ele não precisaria fazer isso, né? Ele não precisaria nos dar tantas vezes esse recomeço, mas ele tem tempo, né? Somos imortais, né? Então temos muito tempo para caminhar, né? E a pressa é nossa. A pressa de evoluir, de poder sair desse mundo de provas e expiações, poder ir para frente, a pressa é nossa. Então, quanto mais eu acertar o passo, mais rápido eu evoluo. E quando a gente chega nesse patamar de gratidão, de saber ter o gesto de gratidão, não esperar nada em troca, ser aquele que vai fazer sem olhar a quem, ou aquele que o outro fez algo para mim e eu sei ser grato, eu já estou evoluindo de alguma forma. Eu já estou mostrando que eu já estou conseguindo subir um pouquinho no meu patamar evolutivo. Então é assim que a gente tem que começar a trabalhar. E aí quando a gente começa a analisar também essa questão da gratidão, a gente começa em coisas pequenas, né? Quando a gente começa a pensar assim, hoje todos nós aqui estamos respirando muito bem, né? Ninguém está respirando com a ajuda de aparelhos, está todo mundo conseguindo ter uma respiração tranquila. E a gente não para nem para analisar, a gente nem percebe que a gente respira, né? Só quando a gente fala no assunto, aí a gente começa, né, a lembrar que a gente respira. E olha que maravilha a gente poder respirar bem, né? Poder sentir o cheiro das coisas. Uma certa feita, num trabalho mediúnico, um espírito comunicante tinha desencarnado de problemas em enfisema pulmonar, né? Coisas graves assim de pulmão. E ele relatava no trabalho pra gente que a morte dele, o antes, né, dele desencarnar, o sofrimento foi tão grande quando ele percebia que ele não conseguia respirar, que aí ele começou a valorizar tanto a respiração antes que ele tinha tão boa e que ele estragou com o uso de, né, fumando muitos anos e tudo. E ali ele disse que ele acha que deve ser uma das mortes mais terríveis, é você puxar o fôlego e não conseguir respirar. Ele disse que o sofrimento dele era muito grande. Então, naquele momento ali, a gente começou a pensar, nossa, respirar. Uma coisa para nós tão simples. Para ele era um grande prêmio se ele conseguisse respirar bem. Então, claro que ali, quando ele comunicou com a gente, ele já estava bem, né? Já tinha sido atendido no plano espiritual, já estava respirando bem. Mas ele quis nos contar esse relato de como ele sofreu até o desencarne dele, por não conseguir, ele buscava a respiração, buscava o ar e o ar não vinha. Então, só para ilustrar, né, como uma coisa tão simples que a gente não agradece. Então, a gente teria que ficar, se fosse para a gente agradecer a tudo, a gente tinha que estar agradecendo assim o dia todo, o tempo inteiro, obrigado Senhor, porque é muita coisa. A gente é muito premiado, né? Nós somos muito amados por Deus. Deus é um Pai extremamente bondoso, e Ele está sempre pronto a nos dar tudo que precisamos. Aí a gente reclama o tempo todo. É aquela coisa de a gente ter lá um eletrodoméstico muito bom, mas daí a gente vê na televisão a propaganda de um outro que faz a mesma coisa que aquele que eu tenho em casa, mas ele é novo, ele né, tem um design um pouco mais bonitinho, então eu quero comprar aquele e eu vou me matar de trabalhar porque eu preciso comprar aquele mais moderno. Mas aquele que eu tenho em casa faz a mesma coisa.
Então é aquela coisa de nunca estar contente com nada, né? A gente nunca está satisfeito, somos eternos insatisfeitos, infelizmente. Então a gente tem que começar agora a olhar diferente para o mundo, porque aquela pessoa que é extremamente insatisfeita, que nada está bom, que ela nunca está contente com nada, é aquela pessoa que vai ficar depressiva, que vê o mundo com cinza, né? Não vê o mundo com cores, não consegue ver alegria em nada. É aquela pessoa que, quando você vai conversar, a energia dela é muito baixa, porque aí você já sente, você também já fica meio balançado, porque a gente somos energias, né? Então a gente conversando com alguém que está muito baixo astral, se você não estiver muito preparado, você cai junto, porque mistura as energias, né? Então é muito difícil lidar quando a gente não tem esse preparo espiritual para conversar com alguém que está muito baixo astral. Então isso também requer preparo, né? E para você trazer essa pessoa para subir o padrão vibracional dela, é um trabalho lento muitas vezes, porque são pessoas que são extremamente negativas, né? São pessoas que não conseguem ver a alegria de viver, elas não... Por isso que a gratidão é tão importante, porque ela nos faz mudar o nosso modo de ver a vida, o nosso modo de viver até, né? de trabalhar nessa existência encarnada. Porque a gente tem que começar a trabalhar isso. Uma palestra que eu assisti falava do Jerônimo Mendonça, um palestrante espírita, que hoje chamam ele de o Gigante Deitado, muita gente deve conhecer. Esse rapaz, com 19 anos, ele começou a ficar paralisado, né? Ele tinha uma artrite reumatoide e começou ali a não andar mais, com muletas, e assim foi indo até ficar totalmente paralisado. Ele jogava futebol, ele era um menino normal, como qualquer outro jovem, e ali, com 19 anos em diante, começou a parar de andar. Mas em nenhum momento ele parou para chorar, nem para sentir pena dele mesmo, nada disso. Ele começou a ir no centro espírita, até para... Ele era não católico, era dos protestantes, né? Mas depois que teve o falecimento de uma avó dele, se não me engano, ele ficou curioso para saber um pouco mais sobre a vida além e foi procurar em centro espírita, gostou e foi ficando, e depois virou palestrante. E mesmo totalmente paralisado, ele ia deitado numa maca que fizeram especial para ele, né? E deitado ele fazia palestras. E a gente reclama, né? Estando assim, com saúde, corpo físico perfeito. E aí a gente fica reclamando, às vezes, como brincava o falecido seu Hermínio, dizia, tem que puxar a carcaça até o centro espírita, né? Porque tem alguns que dizem assim, em espírito eu estava lá, né? Aquele que não foi, né? E o seu Hermínio deu exemplo até a reta final, sim, né? Em espírito eu estava lá. Alguns dizem assim, quando eu não venho na palestra, aí eles dizem, mas precisa carregar a carcaça até lá. Ainda temos essa carcaça, então temos que ir com ela até lá. Então essa desculpa não dá, né? Então, e o Jerônimo, nenhum momento ele fugiu da raia, né? Nos últimos períodos dele ele ficou cego também, mas não parava de estudar, amigos liam para ele. E um momento que numa palestra que ele fez, no final de uma palestra, uma menina da Mocidade Espírita perguntou para ele o que faria ele muito feliz nesse momento, né? Naquele momento da palestra, o que faria você feliz? Ele olhou para ela e disse assim, poder virar de bruço. Porque vocês imaginam uma pessoa, né, mais de 50 anos, 60, sei lá, não sei quanto tempo ele viveu, ficar deitado só de barriga para cima, né? Então, para ele virar de bruço seria uma alegria sem tamanho. E a gente vira de bruço toda hora, né? E não acha nada nisso, né? Então, para ver como a gente é presenteado, né? Com uma saúde física perfeita, um corpo que funciona. E um homem como esse, nunca super alegre, sorridente o tempo inteiro. Até um dia perguntaram também para ele assim, disseram para ele, nossa, mas quanto sacrifício o senhor faz para vir numa palestra, me dar palestra desse jeito, não sei o quê. Ele deu uma gargalhada e disse assim, não, sacrifício é os caras que me carregam. Eu tenho que carregar minha maca. Esses fazem sacrifício, porque eu sou pesado, ele disse. Para mim tá tudo bem, eu tô deitado mesmo, né? Então ele levava tudo muito na brincadeira, ele levava isso, ele não estava levando como um fardo. Apesar das dores que ele tinha, ele estava ali fazendo bem, né? Então é um grande exemplo ele de gratidão,
porque ele tinha gratidão por estar, pelo menos a função dele, né, de função neurológica e fala, ele tinha perfeita, e ele aproveitava esse pouco que ele tinha para trazer a palavra de Jesus para as pessoas dos centros espíritas, né? Então, o exemplo dele eu acho que é o maior exemplo de gratidão que a gente pode ter, né? Claro, sem contar Jesus, né? Porque Jesus também, como nosso mestre, tantas coisas ele trouxe para nós, tantos ensinamentos, sofreu tanto enquanto esteve encarnado, porque ninguém entendia, né? Achavam que ele era louco muitas vezes, os próprios familiares dele, os irmãos, a mãe mesmo não entendeu no início o tamanho da missão que ele tinha, mas ele nunca deixou de fazer o que tinha que ser feito, né? Ele sempre estava no meio das prostitutas, onde tinha os andarilhos, que eram, como ele dizia, médico que precisa doente que precisa de médico. Então ele estava sempre ali onde as pessoas mais precisavam. Não adiantaria ele ficar nos lugares onde as pessoas já lhe compreendiam muito bem, aqueles que já estavam preparados. Não, ele ia buscar as ovelhas perdidas do seu rebanho, né? Ia trabalhar com esses que precisavam de ajuda. E é assim que a gente tem que olhar hoje, né? Enxugando a lágrima do outro, eu não tenho tempo para chorar. Então, eu sempre tenho essa frase para mim, para os meus trabalhos, porque muitas vezes a gente fica meio assim, chega num momento lá que tu tá meio, hoje eu não tô com vontade de ir pro você, tem que ir, tem gente esperando. E aí a gente começa a pensar, poxa vida, por que não ir, né? As pessoas estão lá, eles estão às vezes até muitos, infelizmente, né, vêm a casa, nós temos lá um atendimento que é, digamos, personalizado, a gente atende a pessoa individualmente. Então muitas pessoas a gente constata no nosso centro, mas eu já conversei com pessoas de outros centros que falam que acontece também nos delas. Muitas pessoas que vêm em busca de milagres, né? Vêm lá para uma conversa fraterna, relatam o seu problema, marcamos um atendimento, vem só no dia do atendimento, faz o atendimento e depois não volta mais. A gente sabe que isso não vai funcionar, né? Vai dar uma melhora ali momentânea. É como a gente pegar uma faxineira para fazer uma faxina geral na tua casa e depois nunca mais ela volta. Provavelmente sua casa vai ficar suja daqui umas 2 semanas, pelo menos você já vai ter que limpar outra vez. Então, na parte espiritual também é assim. Nós precisamos fazer esse preparo, né? Temos que ficar fazendo a manutenção dessa nossa vida espiritual também. Obrigada. Nós temos que fazer essa manutenção, né? Porque senão as coisas não vão melhorar. E a gratidão funciona dessa forma, né? Quanto mais grato eu for, melhor eu vou me preparando espiritualmente, mais eu vou entendendo o outro, né? Porque a gente precisa também compreender o outro, porque às vezes a gente fica julgando e condenando e jogando no fogo do inferno, muitas vezes, né? E não sabe o que se passa com a outra pessoa. A gente sempre dá exemplo do trânsito, todo mundo muito nervoso no trânsito, e às vezes aquela pessoa que está na nossa frente, que fez uma barbeiragem ali, talvez ele está naquele momento com vários problemas, ou ele não sabe dirigir direito, faz pouco tempo que ele fez a carteira. Então a gente tem que parar para analisar se não há algum outro problema. Talvez ele não fez por maldade aquilo, né? Mas não, a gente já condena e não, ele foi malandro mesmo, é um sem vergonha, vou ter que fazer alguns sinais para ele na janela e xingar um pouquinho, né? Então, se colocar no lugar do outro, né? Então aí assim a gente vai funcionar melhor, as coisas vão funcionar da melhor forma possível. Deixa eu passar para frente aqui. Para frente é nesse? Sim. Então o objetivo da gratidão, entender que as pessoas agradecidas focalizam nos alvos, oportunidades e naquilo que é melhor, enquanto que pessoas descontentes e ingratas tendem a se isolar e a encontrar dificuldades em encontrar parceiros e amigos. Quando a gente fala da gratidão é isso aí. A pessoa que não é grata, ela tem dificuldades de ter amigos, ela se isola, porque ela se coloca como uma vítima. E uma das coisas que a gente aprende logo de cara, quando começa a trabalhar na seara espírita, começa a estudar a doutrina mesmo, é que não somos vítimas. Todos nós somos culpados. Porque, senão nessa existência fizemos tudo certo, mas em outras com certeza fizemos muita coisa errada. Senão não estaríamos nesse mundo de provas e expiações ainda, né? Então, ninguém é santo enquanto está aqui.
Então a gente tem que ter coerência de saber que a gente fez muita coisa errada, né? Se a gente pegar os livros de história e ver as histórias aí passadas, era uma barbárie só, se matava a troco de nada, não se respeitava ninguém, não tinha leis. E quem que estava lá, né? Quem eram os que estavam naquelas existências? Nós, né? Então a gente tem uma carga bastante pesada para carregar. E aí a gente começa a pensar na gratidão. A gente tem que ser grato primeiramente a Deus, em segundo lugar a Jesus, por tudo que nos passou e nos passa. Todos os ensinamentos que ele passou lá há mais de 2000 anos atrás continuam sendo muito úteis hoje, muito atuais. E a gente tem que continuar usando essas verdades e colocando em prática. Não adianta só saber também, né? Porque aquela coisa de dizer ser espírita, se dizer espírita é muito fácil, agora ser espírita já é outra coisa, né? É bem mais difícil, a gente tem que colocar em prática aquilo que a gente aprende. E a gente tem que ser espírita 24 horas por dia, não só 1 hora aqui, quando estamos dentro do centro, né? No nosso dia a dia temos que ser espíritas, temos que colocar os ensinamentos cristãos em prática, em todos os momentos da nossa vida. Lembrar disso naquele momento. Eu sei que quando a gente começa a estudar mais profundamente a doutrina, já quando a gente vai pensar em fazer alguma coisa que não é legal, como se o sininho nos avisasse. Tu vai fazer isso mesmo? É como se o nosso mentor ali está dando um puxão de orelha, né? Tem certeza disso? A gente via, né, os mentores mais conhecidos, né, a mentora do Divaldo, né, a Joana de Ângeles, e também o mentor do Chico, o Emmanuel, eram extremamente rigorosos. Gostaria, assim, de ter essa presença tão forte do meu, assim, que, né, em alguns momentos ele até pega no meu pé bastante, mas aqueles dois eram fogo na roupa, né. Sei que, né, várias histórias que a gente tem, né, do Chico, por exemplo, quando ele ganhou um terno de presente, né, muitas pessoas davam presentes para ele por agradecimento, por gratidão. E ele nunca ficava com nada, né? Ganhava um relógio aqui, já outro que vinha na fila precisava, ele já dava para ele comprar Janete, pega esse relógio, né? Então ele nem ficava com ele. Mas um terno que ele ganhou, ele achou bonito e ele queria ficar com o terno. Pendurou lá bonitinho. E aí o Emmanuel já veio perguntar para ele, vai ficar com esse terno? Ele, é bonito, né? O meu tá meio surradinho. Você tem 2 corpos? Ele, não, só. Pra que 2 ternos? Um você doa, o outro você fica. Lá foi ele ter que doar um, né? Devolveu um, ele deu para alguém que precisava, ficou só com um. Então o Emmanuel era bem rígido, até para trabalhar, para ele não ter a vaidade, né? Para trabalhar, que ele era um pouquinho vaidoso, tanto que ele colocava uma peruca e tal. Ele disse que ele não queria que todo mundo olhasse tanto com uma feiura daquela, né? Mas ele era um pouquinho vaidoso, né? Então, ele teve que doar o terno dele, né? E Divaldo Franco também, a Joana de Ângeles era bem firme com ele. E me lembro de uma história que ele contou numa palestra, que no momento em que ele estava, um dia que tinha trabalho na casa espírita onde ele atua, e ele estava muito doente. E aí ele avisou ela que aí ela foi buscar ele, porque já estava na hora do trabalho, e ele não chegava, todo mundo esperando por ele, ela, não vai? Ele, eu tô quase morrendo, estou muito mal. Ela, olha, eu já morri e estou indo. E você está quase morrendo e não vai? Deu uma chamada nele, ele foi obrigado a ir meio assim arrastado, mas ele foi, né? Aí nessas horas a gente tem que lembrar disso para quando a gente der aquela preguicinha de não vir para casa espírita trabalhar. Não. Se eles foram doentes trabalhar, a gente também tem que ir, né? Então os mentores deles eram bem firmes nisso para trabalhar neles essa parte, né? O comprometimento que a gente tem que ter, né? E ser grato por hoje nós espíritas, não vamos dizer que a gente é privilegiado, mas que coisa boa a gente poder ter caído nessa doutrina e poder ter toda essa base de conhecimento que abre um leque de conhecimento tão grande para nós, né? Nos coloca tão mais fácil de a gente trabalhar a gratidão com o conhecimento que a gente já tem. Talvez para outros segmentos, para as pessoas que não têm esse conhecimento, deve ser muito mais difícil, porque elas ainda se colocam como vítimas, que eu não merecia isso, eu não merecia essa vida que eu estou levando, né? Então, quando a gente coloca, às vezes começa a olhar as pessoas. Esses tempos atrás eu fiz uma palestra sobre doação de órgãos lá no nosso centro e trouxe duas pessoas que receberam um órgão transplantado para elas contarem um pouquinho do que foi para elas.
Uma delas, uma moça jovem, ela recebeu um coração, ela até está participando de uma campanha na televisão, mas ela sempre sorridente, mesmo quando ela estava com 25% do coração funcionando, quase morrendo, ela ainda sorria. Então, assim, sempre esperançosa, e o coração veio, fez a doação, foi um espetáculo, está super bem. E ela conta a história dela com muita alegria, com muita gratidão. Ela diz que ela agradece todos os dias ao menino que doou o coração para ela, que era um menino de 15 anos, que desencarnou. E ele até foi por suicídio, né? E claro que foi atenuado, talvez, o sofrimento dele pela doação que a família fez, né, de alguns órgãos dele, inclusive o coração. E ela agradece todos os dias a ele pela bênção dele ter dado esse coração, e hoje ela está podendo fazer tudo aquilo que ela fazia antes de ficar doente, porque ela é muito jovem, ela não tem nem 30 anos ainda. E ela é muito agradecida. Já outra pessoa que eu até trouxe no dia para falar também, ela recebeu um fígado transplantado, também há um pouco mais de tempo atrás, e ela recebeu o fígado, ela ficou bem, ela não teve rejeição nenhuma, tudo correu muito bem. Deus lhe deu uma chance de voltar a viver, mas ela não era tão agradecida quanto a outra. Ela vive de cabeça caída, vive depressiva, sempre tristonha, achando que ela é doente. Ela se colocou como uma doente, mesmo ela estando super bem, o médico dizendo, olha, você está bem, você pode fazer tudo que normal agora, que já faz alguns anos que ela fez, né? E ela não, ela se colocou como uma doente que precisa se cuidar. Aí depois disso ela teve... Aí a doença vem, né? Aí veio um câncer depois. Somatizou, aí veio um câncer para ela. E aí esse câncer ela também tratou, fez quimioterapias, ela faz todos os tratamentos que o médico manda. Ela não quer morrer, na verdade. Mas ela se coloca como vítima, mesmo tendo conhecimento espírita, porque ela é espírita. E ela teve o câncer, tratou o câncer, foi curada novamente. Deus lhe deu a segunda chance de viver. Olha quantas bênçãos para ela agradecer todos os dias de joelho a Deus por tanta bondade. E ela sempre resmungando e reclamando da vida. Ficou em depressão profunda, inclusive. Agora ela já superou. Mas ela não consegue ver, ela não consegue voltar a viver normalmente como era antes. Ela não consegue fazer as coisas, mas por quê? Porque a cabeça dela não deixa. Ela não tem o sentimento de gratidão forte dentro dela ainda, por mais que a gente fale para ela, né? Tem que agradecer a Deus pela oportunidade da vida, você recebeu 2 vezes. Mas não adianta, quando a pessoa tem essa ideia fixa de que eu sou uma coitadinha, de que essa vida é muito ruim, nada vai fazer ela mudar de ideia. Então, é a distinção entre o ser espírita e o se dizer espírita. Exatamente. Aí é que a gente vê essa mudança. Não adianta eu dizer que eu sou espírita, mas eu não coloco em prática tudo aquilo que está sendo ensinado, né? Que é o sentimento de gratidão, é algo que tiraria toda essa dor, esse sofrimento que ela passa. Mas ela ainda não sabe trabalhar isso. Talvez ela precise de mais tempo, né? de doutrina, mais tempo de talvez uma nova existência ainda, para ela aprender as lições da vida. Infelizmente as pessoas não aprendem tão fáceis assim, né? Não é tão fácil assim. E aí quando a gente lembra da história dos 10 leprosos, né? Que na entrada da cidade eles não podiam, leprosos não podiam entrar, os sacerdotes não deixavam. Então esses 10 encontraram Jesus na entrada e pediram que ele curasse eles. E Jesus disse, entrem e falem com o sacerdote. E os 10 entraram. E no meio do caminho eles ficaram curados. E aí ficaram bem. Daqueles 10, um voltou para agradecer, mesmo correndo o risco de talvez depois não conseguir entrar, não, mas ele precisava agradecer a Jesus pela cura. E ele voltou para agradecer. Quando ele voltou para agradecer, Jesus disse, e os outros 9? É assim que a gente funciona. A gente pede a Deus ajuda, e quando as coisas acontecem, às vezes a gente até esquece de agradecer pelo que recebeu. E isso a gente não pode esquecer. A gente tem que lembrar de ser grato a Deus por tudo que Ele nos dá. Só que muitas vezes a gente não lembra de agradecer. A gente não lembra que tem que falar com Deus, porque tem pessoas que também dizem assim, eu não vou pedir as coisas para Deus porque Ele sabe que eu preciso. Sim, Ele sabe.
Mas Ele quer que a gente seja humilde o suficiente para se ajoelhar e dizer: Senhor, eu não dou mais conta, eu preciso de Ti. Ele quer que a gente tenha essa humildade em perceber que eu não dou conta sozinho e que eu preciso dele para isso. Então, a gente às vezes é tão orgulhoso, tão vaidoso, que acha que eu não preciso de ninguém. Eu estou no comando da minha vida. Quem é que está no comando da vida? Eu não sei se daqui, quando eu sair daqui, eu vou chegar em Jaraguá ainda viva, né? Não sei se meu dia de desencarne não é hoje. Eu deixei tudo programado para amanhã ir trabalhar de manhã, fazer as coisas lá, já deixei tudo lá na mesa que eu tenho que fazer. Mas pode ser que eu não chegue amanhã lá. Então não está nada na minha mão. Está tudo na mão de Deus. Então a gente tem que, e até nesses momentos a gente tem que ser grato. Grato pelos sofrimentos que a gente vivencia. Porque a gente às vezes pensa assim, né, que sofre, pô, agradecer pelo sofrimento é meio pedir demais, né? Mas não, tudo que a gente vivencia hoje é um presente de Deus. Porque se a gente está vivenciando algum sofrimento maior, é para um aprendizado e para expurgar dívidas do passado. Porque as dívidas são enormes, nós temos uma lista desse tamanho de contas para pagar. E Deus é tão bom que Ele nos dá para pagar em suaves prestações. Cada encarnação Ele dá uns pontinhos para eu resgatar, Ele não dá tudo, porque senão a gente chega aqui e desintegra. Bem isso. De tanta dívida que nós temos. Né? Às vezes a gente faz ali no nosso centro, a gente tem um trabalho de captação psíquica, que a gente chama, que daí a gente às vezes vê alguma existência passada da pessoa, né? E aí alguns saem de lá horrorizados. Nossa, meu Deus, eu fiz isso. Não é possível, eu matei tanta gente. A gente fez algumas coisas assim, feias mesmo. Mas se hoje a gente já se horroriza com isso, hoje a gente já não mataria ninguém, a gente já evoluiu bastante. Teve uma palestrante uma vez que lá no outro centro que eu trabalhei muitos anos, ela disse, na palestra dela, ela disse assim, contando a história de um ser que tinha, numa existência passada, ele era um matador, matou umas 10, 15 pessoas. Aí ele veio na existência seguinte, ele matou 3. Já evoluiu. Matou 10 na outra, agora só matou 3, na próxima não mata ninguém. Então a gente não pode querer dar passo muito largo também na evolução, né? Tem gente que vai lentamente. Mas André, já melhorou. E também que Chico saiu do grupo da prece a pé com alguns companheiros e não sei se é o mesmo, eu até vi que tem realmente um boteco na esquina do grupo da prece, né? Não sei se é o mesmo boteco, mas enfim, passaram em frente ao boteco, tava toda a turma bêbada lá. Assim. Aí alguém disse assim, Chico, que desperdício da vida, né? Aí o Chico olhou assim, não, são almas em alto processo de evolução. Como, Chico? Estão todos bebendo? Sim. 400 anos atrás estavam se digladiando, matando, foiçando um outro, arrancando cabeça. Estão só aí bebendo agora, então já evoluiu. Estão se matando sozinho, estão matando os outros, né? É bem assim. Então, às vezes a gente olha para, quando a gente fala de sofrimentos, né? A gente vê os sofrimentos como algo muito, muito ruim. Naquele momento que a gente está no turbilhão de sofrimento, realmente a gente tem essa visão de, nossa, por que eu estou tendo que passar por tudo isso? Não, eu sou tão bonzinho. Mas o sofrimento nos ensina tanta coisa. Depois que passa aquele turbilhão, que a gente começa a raciocinar assim friamente e pensa, nossa, se eu não tivesse passado por aquilo, eu não tinha aprendido tanta coisa. A gente aprende tanto com o sofrimento. Às vezes Deus tem, a espiritualidade maior ela faz tantos caminhos assim para que a gente chegue naquilo que a gente precisa, né? Tanto que 90% dos espíritas vieram para o centro espírita pela dor, né? Lá uns 10% ou menos até vieram pelo amor. Então, mas foi o modo que a espiritualidade conseguiu fazer com que acordassem, né? Eu me lembro que para começar a vir no centro, eu estava tendo, já desde pequena eu percebi, mas não sabia que isso era mediunidade, né? Via vultos em casa, morria de medo, dormia com a luz apagada, aquela coisa toda. E aí quando eu estava um pouco mais velha, comecei a ter muitos sintomas da mediunidade, assim, muito forte, aquilo estava me incomodando já, umas febres noturnas, acordava, não conseguia entrar no corpo, aquelas coisas todas. Assim, meu Deus do céu, eu fui um monte de médico, fiz tudo quanto era exame, não tinha nada. Eu disse, não, então é espiritual, só pode. Eu já tinha assim um pezinho no espiritismo, já, né? Minha avó benzia e coisa e tal. Aí eu disse, não, eu vou daí fui procurar lá no seu Hermínio. E aí cheguei bem no dia que tinha estudo do Livro dos Espíritos. Nunca tinha lido esse livro antes. Aí eu cheguei lá e disse, eu queria fazer uma conversa fraterna e tal. Ele disse, infelizmente hoje não dá, hoje é nosso dia de estudo, mas se você quiser ficar para o estudo, para conhecer, você pode ficar.
já, sim, quero ficar. Eu sentei lá e assisti. Eu achei o máximo aquilo lá. Ele tinha um jeito de falar bastante rebuscado, difícil, as pessoas até reclamavam que era difícil de entender. Eu entendia tudo que ele estava falando. Aquele livro me parecia muito familiar, parecia que eu já tinha lido ele em algum lugar. Provavelmente Plano Espiritual eu já tinha lido, porque aqui não. Nunca tinha pegado esse livro na mão antes. Mas fiquei com muita familiaridade. E aí fiquei encantada com aquilo. Eu disse, não, agora não saio mais aqui. E aí falei para ele se eu podia vir na outra semana. Ele disse, sim, toda semana nós temos, tal hora, tal dia. E comecei a vir toda semana, de lá nunca mais parei. Então me encontrei ali. E ali ele também foi me abrindo esse leque, dizendo que eu tinha mediunidade mais ostensiva, que eu tinha que estudar sobre ela, depois fui trabalhando a mediunidade e hoje trabalho tranquila. Mas foi algo ali que estava me incomodando, digamos uma dor, que eu fui buscar um entendimento sobre isso e lá eu me encontrei. E hoje estou aqui. Então, todas essas coisas acontecem, nada é por acaso, a gente sabe disso, né? Tudo tem uma razão de ser. Boa parte das pessoas que estão hoje no movimento espírita em Jaraguá passaram pela casa do seu Hermínio, né? E depois, mais tarde, ele foi agraciado com aquela grande obra, que é a casa que eles têm hoje. E eu fiquei mais de 10 anos sem ver. Quando o Fábio Dionísio veio aqui fazer o seminário espírita, eu localizei por acaso, na internet a página da casa e localizei um celular. Era do Sinésio. Aí o Sinésio, eu entrei em contato com ele pelo WhatsApp, perguntei se era a casa do seu Hermínio e perguntei se o Hermínio está encarnado ainda. Aí ele disse, sim, senhor, nós estamos tocando, temos a sede nova. Fiquei impressionado com aquela estrutura dele. Nossa, é o centro mais... Nossa, nunca vi um centro tão bonito na minha vida. Tá, e padrão Jaraguá, né? Não é padrão Jaraguá não, porque ele é muito mais. Aí tá, chegamos lá, só rapidinho. Chegamos lá e eu fiquei impressionado com aquilo que você falou no início, com a situação física dele. Porque quando eu o conheci, ele ainda andava com a prótese. E depois ele já não conseguia mais, com a cadeira de rodas e tal, a situação física dele. E a situação física do Sinésio. E aí teve uma união de almas ali, porque desencarnou. O Sinésio em seguida desencarnou. Na segunda vez que eu retornei à casa, o seu Hermínio já tinha também desencarnado. Desencarnou o Sinésio e desencarnou. Foi bem próximo um do outro. Um grande batalhador e que iniciou muita gente na doutrina. O seu Hermínio foi por isso que eu tenho muita gratidão por ele e pela casa, porque lá que eu comecei tudo, é lá que eu aprendi, tive um intensivo, sobre mediunidade, sobre espiritismo. Depois de lá passei para outra, passei para o Divino Mestre, depois fui para o CEPA, mas aprendi muito lá, depois aprendi muito nos outros que eu fui também, então, mesmo tendo passado por eles e não ficado, mas esquecer as coisas ruins que aconteceram, como Sim. No último tivemos problemas, tivemos que sair por problemas mesmo, mas não me ater aos problemas que aconteceram, me ater aos 10 anos que eu me dediquei lá e que foi muito bom. Muitos amigos fiz lá, muita coisa a gente pôde passar de informação e também lá que eu comecei a fazer palestra, que eu não fazia, eu morria de medo de fazer palestra, morria de medo de ficar tremendo aqui na frente. E aí insistiram, me enganaram, só umas 20 pessoas, pode ir. Cheguei lá, tinha muito mais. Mas, enfim, era para ser, E sempre que me aparece alguma coisa a mais para fazer, eu sempre penso, se a espiritualidade está me colocando mais isso no meu colo, é porque ele deve achar que eu dou conta, Então vamos tentar, Pelo menos vamos tentar. E aí assim a gente foi começando o trabalho, Então, só agradecer, agradecer o tempo inteiro, porque se hoje... todo o conhecimento que a gente adquire e poder passar isso para frente, porque a gente tem que disseminar esse conhecimento onde a gente puder e como puder, porque às vezes a gente não está no meio espírita, mas às vezes as pessoas parecem que vêm falar sobre esses assuntos com a gente, parece que a gente chama, que eles não são espíritas, mas eles querem falar sobre, eu tive um sonho assim, sonhei com alguém que desencarnou, e falam sobre o assunto. E aí, sutilmente a gente vai dando uma pincelada naquilo, Não dá para chegar lá e jogar tudo, porque muita luz cega, já dizia Jesus, Tem que ir devagar. Mas a gente tem que ir falando sobre o assunto. E falando sobre a gratidão também, Deixa eu passar para frente aqui. E aqui, como agradecer a Deus? Eu fiz a letra tão pequenininha que eu sou obrigada a ler ali. Expressemos a nossa gratidão a Deus em palavras, ações e gestos. Não só em palavras, ações e gestos principalmente. A gratidão é compreender que temos tudo aquilo de que precisamos, pelo menos no momento presente. Tudo que nós precisamos, Deus nos deu. É preciso ver
nossas vidas sobre uma perspectiva espiritual. Cultivar uma atitude de gratidão é a chave para ter o coração aberto e cheio de expectativas de felicidade. Então a felicidade verdadeira a gente não sabe o que é ainda, né? A gente não conhece aqui. Mas uma felicidade absoluta a gente pode conseguir ter aqui. A partir da hora que formos gratos pelo aquilo que temos e pararmos de reclamar. Porque é aquela coisa, a gente sempre está insatisfeito. Se eu tenho cabelo liso, eu quero ter crespo. Se eu sou gordinha, eu quero ser magra. Se eu sou magra, eu quero ser gordinha. Ninguém nunca está satisfeito. Então, a partir da hora que a gente começar a ficar satisfeito com aquilo que tem, se aceitar como é, e com aquilo que a gente vivencia, aí a gente vai ter felicidade. A gratidão gera apenas os sentimentos positivos: amor, compaixão, alegria e esperança. Quando nos fixamos naquilo que queremos agradecer, o medo, a raiva e a amargura simplesmente se dissolvem, sem muito esforço. Então é muito fácil, né? Quando a gente consegue ter gratidão, todos os sentimentos positivos vêm. Então a gente começa a ser mais caridoso, a gente já olha tudo com mais alegria, nada é tão fardo, não é tão pesado assim. Estou lá com uma dor aqui, uma dor ali, mas isso faz parte, né? Não vou ficar lá parada por causa disso. Né? Às vezes a gente tem problemas no meio familiar, com um amigo, com companheiros de trabalho, mas a gente não vai se deixar bater por causa disso. A vida continua, temos que fazer, se a gente está às vezes trabalhando com alguém muito sisudo, alguém que está sempre de cara feia, vamos lá, fazer uma coceguinha, fazer uma piadinha, fazer ele rir, vamos fazer ele feliz. Né? Porque a felicidade contagia. Né? E se a gente está de bom humor, a gente sempre é aquela pessoa alegre, a gente vai contagiar o meio em que a gente vive. Porque o ambiente, quem faz somos nós, né? Tem pessoas que às vezes dizem que o ambiente da minha casa está muito pesado, acho que eu vou vender aquela casa. Não é você vender a casa, porque você vai levar essa energia para outra casa. A casa não tem energia ruim, é você que tem. Você tem que mudar o teu padrão vibracional, você tem que mudar aqui, ó, o que você pensa. Então, quando a gente começa a ser grato, a gente muda o nosso modo de pensar. E as consequências do sentimento de gratidão. Estabelece-se por este sentimento sintonia no plano extrafísico com outras energias da mesma frequência. Em consequência deste fato, ao expressarmos gratidão, ampliamos nossos contatos com esferas suaves e esclarecidas, as quais nos envolvem em luz. O que quer dizer isso? A partir da hora que a gente começa a estabelecer o sentimento de gratidão, a gente entra em sintonia com espíritos mais elevados. As pessoas às vezes perguntam assim, eu gostaria de saber quem que me acompanha, né? Que espíritos tem perto de mim. Se autoanalise, você já vai saber com quem você anda, né? Porque tem aquela frase que a gente usa aqui no meio físico, que é, diga com quem andas que eu te direis quem és. No meio espírita a gente diz, diga-me quem és que eu te direis com quem andas. A gente muda um pouquinho. Né? Porque conforme é o meu padrão vibracional, conforme eu vibro, são as companhias que eu carrego. Se eu quero ter companhias boas, eu vou ter que trabalhar sentimentos bons. Eu vou ter que estar em sintonia com sentimentos bons. Aí com certeza eu vou ter espíritos muito iluminados perto de mim. E aquela coisa também que muitas pessoas vêm falar para mim assim, eu queria tanto escutar o meu mentor, queria tanto, né, conversar com ele, saber quem ele é. Ele está ali do lado o tempo todo, você é que não está escutando. Né? Porque daí vem aquela intuição, né, aquela famosa intuição que a gente recebe. Quando é uma intuição boa, com certeza é o teu mentor que está te avisando alguma coisa, né? Sempre aquela que vem a intuição boa, né? Mas mesmo assim você vai lá e faz coisa errada. E você diz, parece que uma coisa me dizia que não era para fazer. Sim, alguma coisa te dizia. Era o teu mentor. Né? Mas você é teimoso, você vai para o caminho errado. Então, tem que prestar mais atenção no que o mentor fala. Porque ele está o tempo todo ali, coitadinho, se mata por nós. Ele faz de tudo para que a gente caminhe certinho. Mas a gente sempre está atrapalhando e andando errado. Então ele é um dos que a gente tem que também ter muita gratidão. Porque ele nos ama incondicionalmente. E o trabalho dele, a tarefa dele é trazer a gente para o bom caminho. Às vezes ele falha, coitado. Volta e falha na missão. Porque a gente não colabora. Mas ele tenta de tudo para que a gente faça o bom caminho. A falha não é dele, né? A falha é não, nossa. é nossa. É quando a gente não escuta mais o mentor, é porque a gente está com um padrão tão baixo que a gente já se distanciou tanto dele, não é ele que se distancia. Como às vezes as pessoas falam que, Deus esqueceu de mim, Deus se distanciou de mim. Não, Deus, nosso mentor, nossos espíritos amigos não se distanciam.
Nós é que, conforme nós vamos baixando o nosso padrão vibracional com pensamentos negativos, com atitudes negativas, a gente vai se afastando da espiritualidade maior. E aí o que vai chegando? Os espíritos inferiores, os nossos famosos obsessores, né? Porque daí a gente vira um elevador de porta aberta. A gente deixa fácil acesso à espiritualidade inferior. E eles estão só esperando esse momento, né? Porque a gente está sempre assim, né? A gente não fica vibrando, sempre a gente está oscilando. E na hora do baixar, eles atacam. E aí você cai. Se você não tiver precavido, você cai. Então, uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas quando estão baixando muito o padrão, oração. A prece, como você falou no começo ali, a prece é o escudo de proteção. É ela que nos faz subir. Se eu estou sentindo uma vibração ruim, algum espírito obsessor muito perto, sei lá, tem gente que tem mais sensibilidade, percebe já quando chega, né? Quando está uma coisa ruim por perto, começa a rezar. Luz demais eles não gostam, eles se afastam. Então comece a rezar e você vai subindo. Você vai subindo o teu padrão e vai melhorando. É assim que a gente trabalha para levantar. E para finalizar, essa frase do filósofo Osho: quando seu coração está pleno de gratidão, qualquer porta aparentemente fechada pode ser uma abertura para uma bênção maior. Isso é para a gente refletir, né? Sempre que a gente estiver pleno de gratidão, nenhuma porta se fecha, todas se abrem porque tudo fica mais fácil. A gente vê as coisas com tanta facilidade. E eu queria hoje, para encerrar, se me permite, não sei se vocês costumam fazer uma prece final, né? Mas eu queria fazer hoje, eu vou ler porque ela é longa, eu não consegui decorar, mas eu adoro esse poema de gratidão do Divaldo Franco, né, vindo da Joana de Ângeles, que eu acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando hoje. E aqui ele faz os agradecimentos nesse poema para coisas pequenas que a gente nem percebe e que são muito importantes nessa nossa caminhada. Então eu quero falar para vocês o seguinte: Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza, salpicadas de flores em tonalidades mil. Pela minha faculdade de ver, pelos cegos eu quero interceder, por aqueles que vivem na escuridão e tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti imploro comiseração. Pois eu sei que depois desta lida numa outra vida, eles enxergarão. Senhor, muito obrigado pelos ouvidos meus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, a dor e as lágrimas que escorrem no rosto do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo, que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. Diante da minha capacidade de ouvir, pelos surdos eu quero te pedir, pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que consola, pela voz que com a emoção profere uma sentida oração. Pela minha capacidade de falar, pelos mudos eu te quero rogar. Pois eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos. Mãos de poesias, de cirurgias, de sinfonias, de psicografias. Mãos que numa noite fria cuida ou lava a louça numa pia. Mãos que à beira de uma sepultura abraça alguém com ternura num momento de amargura. Mãos que no seio agasalham o filho de um corpo alheio sem receio. E meus pés que me levam a caminhar sem reclamar. Porque eu vejo na terra amputados, deformados, aleijados, e eu posso bailar. Por eles eu oro e a ti imploro, porque eu sei que depois desta expiação, numa outra situação, eles também bailarão. Por fim, Senhor, muito obrigado pelo meu lar, pois é tão maravilhoso ter um lar. Não importa se esse lar é uma mansão, um ninho, uma casa do caminho, um bangalô, seja lá o que for. O importante
é que dentro dele exista a presença da harmonia e do amor. O amor de mãe, de pai, de irmão, de uma companheira, de alguém que nos dê a mão, nem que seja a presença de um cão, porque é tão doloroso viver na solidão. Mas se eu ninguém tiver, nem um teto para me agasalhar, uma cama para eu deitar, não reclamarei, não lastimarei, não blasfemarei, porque eu tenho a ti. Então, muito obrigado porque eu nasci. E pelo teu amor, teu sacrifício, tua paixão por nós, muito obrigado, Senhor. Muito obrigada a vocês por me ouvirem hoje.